Rox the Shebeck é pai do Barba Negra. De maneira seca, direta, até um pouco estranha, Oda tratou de tirar qualquer dúvida sobre a linhagem especial de Marshall the Teach logo no primeiro quadro revelando seu pai lendário. Mas desde a hora que eu bati o olho ali, eu senti que tinha algo de errado. Mas aí quando eu desviei o meu olhar para a cara do Shebeck, a verdadeira intenção do Oda ficou clara. 50% do rosto idêntico ao Barba Negra, mas a outra metade também não engana. Por mais que um detalhe grande, redondo, vermelho possa estar faltando, as inúmeras fanarts, montagens, desenhos e especulações pela comunidade revelam que o tiro saiu pela culatra. O povo já sabe, Rox the Shebeck é pai de Bug, o palhaço, e a cara idêntica ao cartaz do Yonkou é só uma das muitas evidências para isso que vamos trazer no vídeo de hoje com toda a pompa. Porque por trás de cada brincadeira, de cada palhaçada, temos um fundo de verdade. E por trás das trapalhadas do Bug e seu jeito relativamente inofensivo, talvez tenhamos a vontade herdada de um dos piratas mais famosos da antiguidade, Davy Jones. Fala galera, Chapéu para aqui, eu sou o Derek. Rox the Bug já é real, já é canon. Mas hoje a gente vai trazer todas as informações para você estar por dentro do que tá rolando. Deixa o like, se inscreve. Peguei bastante consulta para esse vídeo lá do Luna Pen Art, o cara fala japonês, ele também é responsável pelo canal do Dawn Dusk, sabe muito, e hoje trouxe informações bem interessantes sobre Bug, sobre Shebeck e sobre esse passado misterioso envolvendo Barba Negra e muito mais. Não fala do meu nariz, por favor, e simbora pro vídeo. Sem palhaçada, as evidências pro Bug ser filho do Shebeck são muito reais. E elas vão além das evidências físicas. Mas para começar bem o vídeo, Alan, botem na tela como eles realmente são idênticos fisicamente. Bom, se a cara do capítulo 1154 não for o suficiente, o Oda foi lá no 1155 e botou a imagem da recompensa do Shebeck muito estranhamente parecida com a imagem da recompensa do Bug de Yonkou. Sério, a língua, a posição dos dedos, o sorriso, é a cara de um, o nariz do outro. Mas implicar que Bug é filho do Rox nos leva além. Isso tornaria oficialmente Bug da família dos D. E na verdade isso faz total sentido. Parte 1, Bug the Clown. No Vivricard do Bug, uma frase específica parece apontar para a ideia do palhaço ser um D. Uma tradução livre que eu peguei lá do canal do Luna Pen, do inglês para o português, que tá vindo do japonês, obviamente, a frase do Vivricard fica mais ou menos assim. Depois da série bizarra de reviravoltas do destino, ele participou da Guerra de Marineford. Depois disso, liderou um grupo de presidiários notórios e começou um negócio de mercenários. Então, mesmo após perder seu título Shichibukai do governo mundial, ele seguiu para fundar a Cross Guild, com 2 outros ex-Chichibukais. Por acaso, os marinheiros se equivocaram e o consideraram o líder do grupo, assim nomeando-o como um dos 4 imperadores. O que a gente tem é basicamente um resuminho da vida do Bug a partir dos eventos de Marineford, mas uma frase específica em japonês do início do Vivricard pode indicar um conhecimento mais oculto. A frase que eu traduzi como reviravolta do destino aparece no texto em japonês em alguns casos específicos que sempre estão referenciando os D. Por exemplo, durante Dressrosa, temos diálogos tanto com o Law quanto com o Sengoku usando essa mesma expressão em japonês lá no capítulo 798. E esse tipo de detalhe, de expressões que têm significado e se repetem na obra, é muito difícil de pescar se você não for um nativo do japonês, justamente porque pelas diversas traduções e interpretações, pela natureza do japonês em relação ao português, fica praticamente impossível ter uma consistência de tradução, a não ser que seja o mesmo tradutor intencionalmente buscando essa consistência. Então nessa atuada vamos analisar mais um detalhe bem fascinante, a capa do volume 25. Esse volume já é super famoso porque ele basicamente é um foreshadow lá de 2002 da capa do volume 105, praticamente 20 anos depois, durante a saga de Wano, que traz à tona os 4 novos imperadores, Barba Negra, Bug, Luffy e Shanks. Agora se prepara porque essa viagem vai ser bem curiosa. No centro da capa do volume 25 a gente tem a cabra do Sengoku comendo papel. E papel em japonês se escreve Kami, mas se você mudar o kanji, Kami também pode significar Deus. Lembra do encerramento de Dragon Ball lá de antigamente? Kami-sama pode ser cruel, é do mal. Então,
Kami-sama, né? Deus. É como chamavam o Kami-sama. Tá, mas isso por si só não parece nada. Mas, na verdade, é uma representação de algo comendo Deus, né? A cabrinha tá ali comendo o papel, o que já tem o seu valor poético dentro do mundo de One Piece. E de onde vem esse valor? A gente vai lá pro capítulo 764. É o flashback em Dressrosa, onde o Law pela primeira vez descobre que o Rocinante consegue falar e não é um aliado do Doflamingo. Nesse momento, o Rocinante acaba contando pra ele que em Marijoá, a história que eles contam pra assustar as crianças é que os D vão vir e vão te comer. É basicamente a história do bicho-papão. Se você não se comportar, os D vão vir e vão te comer. E essas não seriam crianças comuns, seriam filhos de dragões celestiais, a classe considerada a dos deuses no mundo de One Piece. Ou seja, lá no volume 25, ele coloca uma imagem que representa os 4 imperadores e uma figura no meio comendo Deus, Kami. Aí depois, no volume 77, ele revela que o bicho-papão das crianças de Marijoá é justamente o clã dos D. E aí, seguindo, poucos quadros depois, a gente tem aquele momento icônico que o Corazon fala que os D são os inimigos naturais de Deus. Toma mais um foreshadowing na tua cara. Outro detalhe interessante da capa do volume 25. Entre os 4 piratas, só um tá de boca fechada, o próprio Shanks. Como a gente sabe, o Oda historicamente gosta de associar os D a personagens que sorriem perante a morte. O próprio Buggy já botou o Luffy na plataforma de execução do Roger e quase passou a vida dele, que ia terminar sorrindo se não fosse a interferência de outro D, Monkey D. Dragon. E um ponto divertido que vem em muitas teorias é que o sorriso não é nada mais do que um D virado de cabeça para baixo. E, gente, eu sei, isso pode parecer uma curiosidade aleatória. Ah, tá bom, tá todo mundo de boca aberta. Mas olha que interessante. Isso se repete na capa do volume 105, nas publicações do Jornal do Morgans e também na capa colorida mostrando os 4 imperadores. O mesmo padrão todas essas vezes. Sempre Bug, Barba Negra e Luffy de boca aberta e Shanks de boca fechada. Talvez os 3 membros dos clãs dos D e, claro, o descendente dos Tenryubitos de boca fechada. O que nos leva a mais um ponto interessante dessa teoria. A gente sabe que os D normalmente se encontram pela história, quase como se eles tivessem um destino entrelaçado. Que nos leva à parte 2. Essa família é muito unida. Desde o início da história, o Bug cruza com vários personagens dos D. Ele foi criado pelo Roger, depois ele encontra o Luffy, depois ele amistosamente também encontra o Ace, tem um banquete lá com ele, até que finalmente, lá em Marineford, ele consegue salvar o Luffy e entrega o chapéu na mão de Trafalgar D. Waterloo. Além, claro, do caso que eu citei mais cedo envolvendo Monkey D. Dragon. Então, durante a história, o Oda sempre quis trazer uma relação entre o Bug e esses personagens importantes. Mas talvez a relação mais interessante seja com a parte mais próxima da sua família, que ele nunca conversou diretamente, Rox D. Shebeck e Marshall D. Teach. Se lembra do conceito de rei do mundo que tanto o Shebeck como seu filhote Teach compartilham? Então, temos algumas evidências curiosas do mangá que colocam o Bug bem próximo disso. A primeira vem no capítulo 10, quando o Luffy tá preso numa jaula e o Bug tá com o canhão da Bug Dama apontado pro nosso querido pirata e tentando convencer a Nami a atirar contra o Luffy e juntos dominarem o mundo. Já nesse momento que ele fala em comandar o mundo ao seu lado, que claro, é uma brincadeira do Oda, que ilustra o personagem como espalhafatoso e pomposo, ganancioso, maluco, Bug, mas ao mesmo tempo, outro momento sensacional é durante a Guerra dos Melhores, lá no capítulo 559, que repete esse padrão. Quando Barba Branca convida o Bug a se juntar à coalizão, ele já entra em um delírio de grandeza e fala num balão de pensamento que só a gente consegue ver exatamente a frase: "Eu já consigo ver eu me tornando o rei do mundo." Ah, seu Bug! Aí eu te peguei, rei do mundo? Igual o papaizão Shebeck? Isso nos leva à parte 3, a linha do tempo, é palhaçada. Galera, acompanha como é bizarro, é ridículo. É uma palhaçada o quão perfeitamente encaixa a linha do tempo. A suposta morte do Shebeck ocorre 38 anos no passado, durante os eventos de God Valley. Mas o seu filho confirmado, Barba Negra, tem 40 anos de idade. E o nosso querido Bug, que inclusive pode ter sido achado pelo Roger no meio da confusão em God Valley, assim como o Shanks, tem exatamente 39 anos de idade. Então sim, o Bug, igualzinho ao Shanks, era um bebê de 1 ano de idade durante God Valley. E o Barba Negra, como ele tem 40 anos de idade, teria 2 anos de idade durante aquele período. Ou seja, o tempo perfeito para serem 2 irmãos.
Mas algo interessante é que mesmo que o Barba Negra individualmente tenha se encontrado com a maioria dos D, que o Bug também encontrou, eles nunca interagiram diretamente, tirando um momento bem próximo que eu vou comentar a respeito agora. Durante o flashback do Roger, é o Bug que aponta o Barba Negra e comenta como ele não dormiu durante nenhum momento dos últimos 3 dias. Curiosamente, ele aponta esse fato para a pessoa mais próxima dele naquela altura, o Shanks. Olha a interação desses 3 personagens, um de longe do outro, basicamente com a mesma idade, mas num contexto bem sombrio. Sabendo hoje que talvez o Barba Negra não durma por envolvimento da alma do Shebeck, em coisa envolvendo Davy Jones, algum tipo de operação absurda, uma op-op-nomi do passado, Tesouro Secreto de Marijoa, Dome Reverse, Capirótico Satânico, Davy Jones... Eu já falei Davy Jones. Enfim, considerando isso tudo, é um momento que pode ser um foreshadow absurdo pro futuro de One Piece. E tem mais evidências que o destino do Barba Negra e do Bug também está entrelaçado. Já reparou que tem um trocadilho em japonês que bota as tripulações do Bug e do Barba Negra com um nome bem parecido? Piratas do Barba Negra em japonês é Kurohige Kaizokudan. E Cross Guild, ali no japonês, fica Kurosu Girdo. Ou seja, Kurohige e Kurosu Guildo, o Kurokuro é exatamente na mesma partícula, como se fosse ali um trocadilho. Vai que no futuro eles fazem a aliança Kurokuro, como se fosse trevas ao dobro, os irmãos sombrios. E isso, claro, é uma especulação sobre um tema muito antigo envolvendo tanto a Cross Guild quanto os Piratas do Barba Negra, que seria a ressurreição dos Piratas Rocks, e especialmente o próprio Rocks de Shebeck. Agora, existe um caminho claro para isso que precisa dos dois para acontecer. A Kage Kage no Mi, a Akuma no Mi da Sombra, do Gekko Moria. Parte 4. O papai chegou. Tá, vamos imaginar uma hipótese. A gente tá passando por todo esse flashback, vendo o passado do Shebeck e talvez a gente descubra o que aconteceu com o corpo dele. O timing parece ser perfeito agora na altura do capítulo 1150 e pouco. Agora, juntando o corpo do Shebeck com uma sombra poderosa o suficiente, você pode ter uma espécie de ressurreição zumbi do mais alto calibre de poder. Basicamente, o zumbi lendário que o Moria tanto quis criar com o Oro Jr., mas que acabou saindo pela culatra. E é só lembrar, esses zumbis são mega fortes. O próprio Ryuma, com a sombra do Brook, era mega poderoso, mesmo já estando em decomposição há 400 anos e recebendo a sombra de um Brook pós-time skip no seu nível de poder mais baixo. Agora, esse é um corpo de 400 anos atrás com a sombra do Brook, que é muito poderosa, mas não se compararia a outras sombras da obra. Agora, vamos imaginar um corpo zumbi de 38 anos atrás, o corpo de Rocks de Shebeck, com a sombra mais poderosa disponível. Não pensou em qual? Calma, a gente vai revelar. A verdade é que o próprio Moria já tem vários corpos de piratas Rocks lendários. Gilbuster, Capitão John, Guanzi, todos já foram revelados durante o arco de Thriller Bark e estão reaparecendo agora na história. Agora, cadê o Moria? Só fazer aqui um pequeno adendo, eu vou deixar na descrição. O Punk Records, lá no Twitter, fez uma teoria sobre como o Ochoko talvez seja o pai ou algum relativo do Gekko Moria. Eu li essa teoria e faz bastante sentido. Vou deixar aqui na descrição, não vou a fundo para vocês checarem lá o conteúdo dele, mas tenham isso em mente. Os Piratas Rocks deixaram um bando de Nepo Baby pra trás e eles agora estão tentando obter o legado da família. Tá, mas enfim, cadê o Moria? Depois de quase ser morto pelo Doflamingo no fim de Marineford, ele consegue escapar por um triz. Depois, sequestram Absalom, ele vai tentar resgatar um amigo e acaba capturado por uma armadilha dos piratas do Barba Negra. Durante o caos com a invasão de Ratinusso pelo Garp, vemos pela última vez a Perona e o Kobe trabalhando juntos e deixando entendido que conseguiram resgatar o Gekko Moria. Agora, de acordo com o Vivricard, dá pra ver em um rascunho da Cross Guild duas figuras que lembram muito a Perona e o próprio Moria. Então, é bem possível que na próxima vez que virmos a Cross Guild, os dois já estejam lá integrados, ou que no mínimo acompanhemos como isso aconteceu. E tematicamente isso faz muito sentido. Mihawk, Crocodile, Bug, Moria, todos têm em comum terem sido traídos pelo governo mundial por terem sido obrigados a deixar o cargo de Shichibukai. Além disso, eles estão sendo ativamente caçados a todo momento. O Moria, inclusive, teve para ele o fato contado pelo Doflamingo, que falou literalmente que ele foi ordenado pelos caras de cima, né, ou seja, os Gorosei, para eliminá-lo por ser fraco demais para representar os Chichibukais. Todo o sistema da Cross Guild é baseado em vingança, em caçar marinheiros. Eles têm recompensa e aparentemente o coitado do T-Bone já rodou.
Agora pensa comigo, isso beneficiaria demais o Moria, porque ele poderia obter corpos de marinheiros poderosos para combinar com as sombras e aumentaria em muito o seu nível de poder. Mas ainda teria grande questão. Onde estaria o corpo de Rox de Shebeck? E é aí que o filhão favorito, que o Rox nem sabe, Bug, entra em ação. Lembra que ele tem um mapa do tesouro do Capitão John, que o Luffy deu para ele lá em Impel Down? Bom, e se esse tesouro esconde também o segredo da localização do corpo de Shebeck? É uma possibilidade pequena, mas não seria impossível que Oda coloque uma caça ao tesouro como chave para a ressurreição do Rox. Isso também se conecta ao próprio mito de Davy Jones, que era famoso por ter sido amaldiçoado pela sua terrível ganância. Capitão John tem uma história parecida com Davy Jones nesse contexto. Ele meio que foi traído pelos próprios tripulantes porque ele escondia todo o tesouro para si. E esse é o lendário tesouro do Capitão John, que deve ser absurdo porque ele era simplesmente um dos piratas Rox e era um cara ganancioso entre os piratas mais gananciosos do mundo. Se através do Moria, do Bug ou de qualquer um, o Barba Negra descobrir que acharam o corpo do Shebeck, eu tenho certeza que ele moveria-se imediatamente para garantir uma aliança, ou até para simplesmente subjugar o oponente e roubar o corpo de volta. Mas aí a gente tá falando de Bug e Barba Negra, dois piratas inteligentes que usam muito da diplomacia e dos acordos para conseguir o que querem. Ambos são filhos de Shebeck, e aí se eles se encontrassem, o Bug tivesse o corpo, eles iam tentar negociar de alguma maneira um acordo. Eu acho que esse acordo beneficiaria os dois. Bug teria o corpo de Shebeck e também o Moria, que seria capaz de causar ressurreição. Mas Barba Negra teria algo que a Cross Guild teria dificuldade de conseguir sozinha, a sombra mais valiosa do mundo atualmente. E de quem eu tô falando? Literalmente do homem que pode ter sido responsável pela derrocada de Rox de Shebeck, o herói da marinha Monkey D. Garp, que está hoje sob custódia do Barba Negra. Imagina se o Moria não pega a sombra do Garp e bota no corpo do Shebeck. Esse seria um pirata absurdamente poderoso que traria aspectos da vontade dos D, tanto positivos como a família Monkey D, como negativos como a família Rox D e Marshall D. Seria extremamente fascinante e um rival, um inimigo absurdo que levaria a Cross Guild e os piratas do Barba Negra ao ápice do que seria a ressurreição completa dos piratas Rox, reforçada pelos seus poderosos filhos. Essa aí nem o Bug bota defeito. Galera, essa foi a teoria. Deixa o like, se inscreve, tem muitos elementos interessantes. Deixei o vídeo do Luna Penart para você consultar na descrição. Checa lá. E é isso. Tô aqui de Bug, né? Ah, lembrei. Gente, dia 27 de julho, domingão, vamos estar lá no Anime Summit. Por favor, em Brasília, apareçam. Vai ser muito maneiro. Estamos divulgando nas redes sociais, já tá nas redes sociais deles a divulgação. Vou deixar o link aqui também na descrição. E é isso, galera. Um beijo, um queijo. Tamo junto. E valeu! Pode palha secreto, como sempre eu gravando enquanto o Mengão entra em campo. Saul, 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 Saul. Traz o bagre do Royal.